Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, você já me conhece, a gente tá aqui para gravar mais um MD Ensino Cast. E hoje eu tô com muita alegria para anunciar esse podcast porque a gente tá para lançar o nosso curso de antibióticos. Com certeza esse curso vai vir bombástico. A gente está preparando ele com muito carinho. E aí a gente está aqui com dois farmacêuticos, o Caio e o Rayan. Sejam muito bem-vindos, Caio e Rayan. Obrigado, Juliana. Obrigado, Juliana. Vou apresentar ele para vocês. O Caio Mota, ele é farmacêutico bioquímico, formado pela EMESCAN, fez pós-graduação em análises clínicas, mestrado em ciências farmacêuticas pela UFOP. Hoje ele trabalha no Hospital Dório Silva e é sócio proprietário do Mota, Laboratório Mota e Ribeiro. Muito bom. E o Rayan, que é farmacêutico pela UFOP, tem pós-graduação em farmácia clínica e farmacêutico no Hospital Santa Rita, no programa de otimização de antibióticos. E aqui a gente está hoje justamente para fazer essa interface entre a microbiologia, a farmácia, que a gente, lá no nosso dia a dia, a gente vive mandando mensagem para eles e eles vivem mandando mensagem para a gente para fazer ajuste de antibiótico, entender qual que é a melhor antibiótico terapia, como que a gente faz as doses, como faz PK/PD, e a gente vai fazer um bate-papo sobre isso hoje. Sim, se vocês puderem, acho que vocês seguiram um pouco de áreas diferentes na formação de vocês, mas cada um dentro de uma área específica, né? Se vocês puderem só falar um pouquinho da formação de vocês e como vocês chegaram até aqui hoje. Sim, eu segui a parte, né? Foi um curso que terminou com farmacêutico generalista, né? Acabou com a parte de habilitações. E eu segui a parte de análises clínicas, né? Sempre quis fazer. E sempre achei que tinha que fazer alguma coisa que ninguém estava fazendo. Sempre pensei em mexer com microbiologia, mas não tinha tido a oportunidade. Até que se passou um pouco da vida. Em 2015, eu acabei, em 2013, fazendo concurso da Secretaria de Saúde. E em 2015, entrei para o Dório Silva. E, coincidentemente, como a vida é, a minha gerente falou que só tinha como fazer a parte de microbiologia. Só que eu sabia pouco de microbiologia, não tinha muita experiência, fui estudar. E aí foi correr atrás, né? E contei muito com a benevolência dos colegas, infectos também, e fui estudar. Fui procurar mentorias, fui procurar cursos, saí para São Paulo, Paraná, Belo Horizonte, Goiás, e por aí vai. E cheguei na microbiologia. Legal, legal. E você, Rayan? Juliana, durante a graduação, eu versei por toda a estrutura da Universidade Federal, né? Eu fiz iniciação científica, extensão, monitoria, passei por diversas áreas, e quando eu voltei do meu intercâmbio em 2015, a farmácia clínica estava em voga, né? O Conselho Federal de Farmácia tinha publicado uma RDC recente, e aí, pela primeira vez, eu ouvi falar na farmácia clínica e me encantei, né? Eu me vinculei a uma liga acadêmica lá na UFOP mesmo, passei a estudar mais sobre. E na época, minha formação também é de farmacêutico generalista, só que no fim do curso, eu tinha que escolher qual área que eu seguiria para dar ênfase. Eu optei pela área da farmácia clínica, fiz meu estágio final no Hospital das Clínicas da UFMG, que só serviu para contribuir para reforçar que a farmácia clínica era o caminho que eu tinha interesse. Depois de formado, trabalhei em um outro hospital daqui da Grande Vitória, um grande hospital como farmacêutico clínico. E agora, recentemente, né, no fim do ano passado, me surgiu essa oportunidade no Hospital Santa Rita, para mexer exclusivamente com stewardship, para ser exclusivo de um programa de otimização de antimicrobianos. E foi uma grande honra para mim ter recebido essa vaga. Conta pra gente, então, o que é esse programa de otimização de antibiótico, como que funciona, qual o seu papel nisso? Olha, Ju, o PROA, né, que nós apelidamos carinhosamente de PROA, o Programa de Otimização de Antimicrobianos, ele é um programa onde os farmacêuticos clínicos, eles avaliam todos os antibióticos do hospital, todas as prescrições de antibióticos. Os medicamentos eles vão ser avaliados quanto à necessidade, à efetividade, à segurança e, por último, tem-se aquela avaliação de custo-benefício, de custo-efetividade, né? Aquela análise comparada de um antibiótico com o outro. E aí, em relação a isso, nós avaliamos tudo. Avalia se o medicamento ele é necessário, se ele está sendo efetivo, se ele está sendo seguro para aquele paciente, com aquele
com aquele quadro clínico específico, com todo o histórico patológico pregresso, se o antibiótico está adequado perante o quadro infeccioso, perante o micro-organismo que está crescendo, e se não teria uma outra opção mais viável, mas que geraria um benefício maior para o paciente. Entendi. Ao contrário do Hospital Santa Rita, lá no Dório Silva a gente não tem um núcleo, né, de PROA, um programa de stewardship assim, bem estruturado e sedimentado como o Hospital Santa Rita, mas a gente faz várias conversas, né, e eu sempre na minha carreira aí, eu sempre quis sair um pouco da bancada. Meus colegas microbiologistas, eles ficam um pouco na bancada, eu quis sempre sair, conversar, aí eu descobri o stewardship e a gente vai trocando muita ideia com os infectologistas. Uhum. E na experiência de vocês, assim, até o que vocês já viram até agora, o Ryan começou agora, lá no Santa Rita mesmo, mas enfim, na experiência de vocês nessa trajetória, o que vocês veem em relação ao uso de antibiótico? Assim, tem muita coisa para melhorar? O que pode melhorar? O que vocês veem principalmente? Olha, Ju, eu acho que a gente está no caminho certo, sabe? Eu acho que os antimicrobianos, eles têm que ser olhados sim, eles têm que ser auditados, porque, né, um médico no hospital, seja um hospitalista, clínico, um especialista, um intensivista, ele vai ser competente para prescrever um antimicrobiano, lógico, mas ele também vai ter outras coisas para olhar, né? Ele vai ter todo um quadro de um paciente, todos os diagnósticos a serem fechados, as condutas a serem tomadas. Então, eu falo que a importância de se ter um programa de stewardship com vários profissionais da equipe multi olhando seria para evitar possíveis erros, para melhorar desfecho de paciente, para melhorar a experiência do paciente durante a internação, para melhorar a sobrevida, reduzir efeitos adversos, reduzir mortalidade no geral e, por fim, também reduzir custo. Uhum. Eu acho que essa parte de custo é um negócio que é muito interessante. A gente já comentou sobre isso aqui em alguns outros podcasts, e às vezes a gente esquece, né? E principalmente se a gente estiver num hospital que é particular, o plano paga. Não é muito bem assim, né? A gente sabe que isso traz consequências para a saúde de uma forma geral. Então, pensar em custo, a gente tem que pensar em custo o tempo todo. A gente não pode achar que o plano paga ou o SUS paga. Isso não pode ser um pensamento. E, Ju, uma coisa que eu sempre falei em relação a serviço de farmácia clínica é que, assim, nós temos que fazer e mostrar o nosso desfecho. Um dos desfechos muito interessante, como a gente está falando, é em relação à farmacoeconomia. É em relação à redução de possíveis gastos, mas não que você está tirando do paciente. Você está otimizando. Sim. Você está tratando algo que não vai gerar nenhum prejuízo, pelo contrário, o benefício vai ser superior e que ainda assim você vai reduzir custo. É muito interessante porque a gente sabe que mesmo aonde você está em um serviço que tem recurso, que tem uma verba orçamentária boa e tal, os recursos eles não são inesgotáveis, né? Eles não estão ali disponíveis sempre. Tudo tem que ser usado com cautela, com racionalidade. Tem um professor meu que sempre falava isso, né? Que saúde não tem preço, mas ela tem custo. Sim. E aí eu acho que o recurso tem que ser melhor utilizado. Eu não falo só do antibiótico, né? Eu tô falando de tudo, né? O equipo, a rodada do leito, é tudo, né? O exame que você pede ou que você não precisa pedir. Eu tô mais na área, no laboratório. Será que cabe uma proxetonina ali? Será que não cabe? Será que podemos olhar para uma PCR? Tem disponível? Não tem? O tempo de retorno desse exame, tudo tem que ser pesado. Às vezes o exame vai retornar e já foi cumprido, né? E aí virou epidemiologia, né? Todas essas questões, né? O Ryan vive a situação dele com o laboratório terceirizado, que é um outro tipo de... Nós temos laboratório próprio, né? Então é outro tipo de retorno isso aí. Tudo isso tem que ser levado em conta na questão custo, né? Na questão de farmacoeconomia, os vários indicadores, LOT, DOT, tudo tem que ser botado na ponta do lápis, né? Porque o gestor quer ver o resultado. É o resultado da economia. E lá no seu serviço você consegue dosar a procalcitonina? Sim, a gente consegue dosar. A gente consegue dosar, assim, coletar no tempo hábil, mas a minha maior preocupação, e uma questão que eu já levantei, né? A gente levanta sempre em reunião, é o retorno, porque a gente faz um laboratório terceirizado, a gente está tentando trazer para o hospital para ter um tempo de resposta maior,
e aí para poder, né, intervir com mais qualidade. Entendi, legal. Fala pra gente, assim, quais que são as principais relações de vocês com o médico, as principais dúvidas também que os médicos trazem. Imagino que, até por experiência própria, ajuste de dose talvez seja algo que vocês escutem bastante no dia a dia, né? Qual que é a dose que faz, quantas miligramas pelo peso, ajusta pela função renal, não ajusta pela função renal. A gente tem na prescrição umas colinhas lá que ajudam a gente bastante, mas se puder falar um pouquinho sobre isso. Ju, o trabalho ele sempre vai ser muito extenso em relação a isso, né? Inclusive, quando você me fez a primeira pergunta, perguntando sobre o serviço, né, de stewardship, acabei focando na farmácia clínica, né? Nos 2 farmacêuticos clínicos exclusivos do programa. Mas lá na sala, nós temos também, né, tem a equipe de enfermagem, né? Tem as enfermeiras, uma técnica, tem um funcionário administrativo e tem os infectos que estão lá com a gente o tempo todo. Então, assim, ali a gente está o tempo todo discutindo caso clínico, tirando dúvida, pensando na melhor conduta para o paciente. E, assim, em relação aos médicos de fora, né, de fora da CCIH, função renal é algo que pega, né? Função renal, ajuste pelo peso, qual antibiótico você ajusta com qual faixa, ou para qual tipo de hemodiálise que tem ajuste, né? É tudo coisa que é muito relevante. Às vezes, determinada interação, né? Que, por exemplo, um paciente que ele está usando, que ele é co-infectado de HIV com tuberculose. E se ele usa rifampicina, ele tem que aumentar a dose, por exemplo, do dolutegravir, entende? Tem algumas... tem muitas coisinhas que a gente olha no dia a dia. Mas em relação ao programa de stewardship, dose pega muito, ajuste de dose pega muito no geral. A questão do tempo de tratamento, né? Os médicos têm muita dúvida em relação a isso. Vai ter os né? números cabalísticos, No né? geral, 7, porque 14, 21. não é? Porque são diversos tipos de infecção com vários antibióticos e realmente é um pouco mais complicado de você lembrar, né, qual é o tempo para qual tipo de infecção e tal. E os artigos hoje em dia eles falam, né, que quanto menor tempo, às vezes até melhor. O que a gente tem advogado aqui bastante é em relação ao menor tempo possível, né? Isso. E assim, tem muita intervenção do PRO em relação a isso, em relação a tempo, em relação a switch do venoso pro oral, switch a VVO, né? Que os guides hoje em dia eles falam que não necessariamente vai ser necessário você fazer todo o tempo da terapia por via venosa, que você pode sim descalonar para via oral. Que você pode sim, às vezes, fazer um step down, por exemplo, de um antifúngico, e descer de uma equinocandina para um fluconazol para terminar um tratamento. Então, assim, isso são todas dúvidas rotineiras que vão tendo no serviço nosso. Né? Para deshospitalizar. Que é importantíssimo, né? Porque às vezes os médicos têm muita insegurança, né? Pensando em menor tempo de internação, até a troca para o antibiótico oral, você consegue liberar esse paciente para casa, né? Sim, e como o Caio falou, em relação à segurança do médico, né? Ele vai ter uma dúvida, ele vai perguntar, vai estar pensando no melhor para o paciente ao fazer, sei lá, um antimicrobiano via home care ou até um antibiótico de alta mesmo. E ele vai ter a segurança porque vai ter uma equipe de especialistas olhando o paciente, né, dele. Que vão ser pessoas que vão se tornar corresponsáveis das condutas, né? Isso vai dar mais subsídio, né? Pra tomar Isso aí. decisão, né? Aí as decisões elas vão ser mais assertivas, né? Sim. Com todo mundo da equipe ficando sabendo, né? De todos os planos que se tem para o paciente. Legal. E até porque às vezes passa batido mesmo, né? Igual você falou aí no início. A gente tá pensando no paciente em 1 milhão de coisas do paciente. O antibiótico é uma parte disso, né? Sim. A gente tem vários outros. E aí, às vezes, você consegue focar só no antibiótico. E se a gente fizer dessa forma, talvez não seja melhor. Vocês falam, nossa, é verdade. Sim, Ju, e são tempos mudados. Hoje em dia, por exemplo, tem artigo científico que fala em você tratar, por exemplo, de repente, uma infecção de corrente sanguínea por Staphyloaureus
por via oral, dependendo. Sim. Dependendo da quantidade de Sim. fator de risco. Sim. Então, assim, nada é engessado. E o PROA tá aí pra mostrar isso, entende? Que nós podemos sim descalonar, fazer menos, né? Dar muito a quem precisa de mais e dar menos pra realmente quem não tem tanta necessidade assim, né? Em termos de números, você consegue ter uma noção, assim, mais ou menos nesse tempo que você tá aí, quanto que melhorou? Você consegue ter uma noção disso? Mas você tá falando em número de valor ou número de quantidade de intervenção? Tanto faz. Tipo assim, conseguimos economizar tanto de dinheiro, conseguimos reduzir a exposição a, sei lá, meropenem, não sei, alguma coisa Olha, desse Ju, tipo. em média de intervenções, nós andamos fazendo próximo a 200 intervenções por mês. E, ultimamente, o nosso cálculo de farmacoeconomia está chegando na casa dos 20 mil por mês. Caramba. Aham. Você E fica assim, 2 vezes, né? é otimizando. Tipo assim, otimizando, como eu falei. Não é realmente tirando, Justificou o PROA. não é glosando, não é tirando, não é restringindo. Não, pelo É contrário. usando melhor. Se tiver indicação, nós mesmos vamos ser os primeiros a indicar o antibiótico mais caro. Uhum. Entende? Inclusive para os nossos pacientes SUS, a gente... Com certeza, porque a não tem gente- diferença, não tem a asepsia de gente- paciente. Eu acho que você tocou num ótimo ponto, porque às vezes as pessoas, né, que a gente tem contato, né, vamos discutir a situação do particular, que é onde tem mais recursos. Uhum. Mas a nossa realidade é SUSão. Uhum. SUS, e não temos tanto recurso e tem que ser melhor utilizado. A Rayan falou da farmácia clínica, eu vou falar um pouco das questões microbiológicas que me angustiam. São as mais variadas perguntas, né? Desde a coleta a gente orienta, né? Como coletar, se tem ou não tem infecção, a questão da interpretação do antibiograma, que é uma situação complexa. A gente vai falar... Segura um pouquinho, que é a próxima pergunta. Segura aí. E por aí vai. Assim, qual é o antibiótico que é mais adequado, né? E às vezes, quando a gente não tem o farmacêutico clínico do nosso lado, a gente tem que, né, sair um pouco e nos orientar orientar as pessoas com relação a isso, né? Essa questão do amplo espectro, que é uma coisa desesperadora. Uma coisa que a gente fala lá por exemplo, a gente tenta economizar, sei lá, uso de linezolida, por exemplo, que é um antibiótico, a gente acha mais caro, nem sei quanto que custa uma linezolida, mas assim, é o que me diz, é um antibiótico mais caro, e aí a gente tenta economizar aonde deve se economizar para quando, por exemplo, tiver uma indicação de utilizar a linezolida, que é um antibiótico mais caro, eu poder fazer aquela linezolida com mais tranquilidade, né? Tipo, economizei onde tinha que economizar e ali onde eu preciso gastar um pouquinho mais em prol do paciente, eu posso fazer aquilo ali com tranquilidade, né? Com certeza. Com certeza. Tá, vamos lá falando então do antibiograma, que eu acho que é um assunto que a gente deve entrar um pouquinho mais aí, e aí se a gente puder falar assim, desde a coleta, já que você introduziu... Quantos podcasts você quer para falar disso? Já que você introduziu o assunto, em relação à coleta, e aí eu digo de diversas culturas, né? A gente sabe que o nível de contaminação, ele é um valor que existe, né? Como que a gente tenta minimizar isso? Como a gente orienta as nossas equipes em relação a isso? A como coletar, como... Como você disse bem, né, Juliana? Muita orientação e sensibilização. Não tem jeito. E, principalmente, pulso, firmeza, apoio da CCH, do infecto, né? E aí você traça suas diretrizes, suas condutas, porque não é fácil, não. Porque nem sempre a gente está sempre presente, apesar de ter as diretrizes lá. E, às vezes, acaba entrando vários materiais. Aí são brigas homéricas, né? Mesmo que você tenha toda a diretriz... E aí a gente vai tentando aqui, restringe um aqui, aceita com restrição, e vamos orientando, assim. E eu acho que não só a questão da coleta, mas é quando pedir a cultura. Porque às vezes, né, eu vejo um médico assim, o paciente não sabe que tem, mas pode ter um foco pulmonar, pede uma urocultura. Aí cresce. E aí, trata ou não trata? Essa também é uma discussão que é homérica, Urocultura de pronto-socorro é sempre um problema também, né? Nossa senhora. É sofrível, né, como diz o outro. E tem as questões, né, as culturas, a urocultura, principalmente de sítio não estéril, que são as mais complexas. E aí tem essas questões, quando pedir uma hemocultura, a gente tem alguns artigos que falam, né, já criam guidelines de quando pedir uma hemocultura,
quando pedir orocultura, e por aí a gente vai. É muita orientação, sensibilização, muita firmeza, que não é fácil não. Aham. Assim, o que eu vejo até na prática clínica é realmente isso, é solicitação de cultura. O paciente fez febre, eu vou entrar com antibiótico empírico, nem pra pensar de onde vem o foco. Não, nem coleta a cultura. Vamos começar por aí. Entrou com antibiótico, aí não, né? Então aí também já é pesado, né, no coletar Não, cultura. mas é mais comum que você pensa. Meu Deus do céu. E aí sai coletando de todos os sítios, né, lança aí no ar, e a cultura ela segue como um diagnóstico e não como uma forma de guiar a minha antibiótico terapia, né, que é a função dela idealmente seria isso, guiar o meu antibiótico. Ela entra aí como um diagnóstico, né, o que tá errado, né. Não tem jeito, né, porque às vezes não tem equipe, né, do PRO, ou o médico não pede uma verificação com outro profissional e acaba tratando uma coisa que não é uma infecção. Isso aí é preocupante. Normalmente com antibióticos de amplo espectro, que aumenta a pressão seletiva, essas coisas todas. E aí, quando sai o antibiograma, tem como eu pensar em contaminação, dependendo do resultado do Tem alguns sítios que a gente pensa. O principal é a hemocultura, né? E aí, como é que funciona para eu pensar em contaminação? Normalmente vamos pegar o caso mais clássico aqui, né? Que é o Staphylococcus coagulase negativa, né, tem as várias espécies. Eu, enquanto... Isso é uma conduta minha. Eu coloco lá embaixo, né? No laudo, sempre solto notas explicativas, não poluo o laudo. E que aquilo ali pode ser um contaminante, que aquilo ali pode ser para ele verificar a clínica do paciente. Às vezes eu saio, né, até do laboratório, vou até a bancada, discuto o primeiro leito com o médico, converso com a CCH e a gente vai acertando essas questões. Entendi, mas você olha quantidade de quantidade de frasco, tempo de positividade, que é muito importante colocar no laudo. Tem alguns laboratórios que eu não vejo colocar e é sempre importante, né, essa questão do tempo de quando que positivo, porque tem uma ideia de quanto mais cedo positivo, mais inóculo, e aquilo pode ser uma infecção verdadeira. Tem algumas coisas assim, e tem alguns patógenos que são clássicos, né, e tem alguns patógenos que não são clássicos, né. E por aí vai. Entendi. E dependendo do sítio, você já pensa em contaminação se aquele... porque basicamente a gente divide em sítios estéreis e não estéreis. Os sítios estéreis, né, líquido, sangue, são os líquidos nobres lá, né? E os sítios não estéreis, que é urina, pulmão e por aí vai. Entendi. Dá pra... Olha, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Que eu já vi acontecer. Mas, por exemplo, o paciente tem uma gastrostomia, tá saindo pus, ou sei lá, tem uma ferida que tá saindo pus. Tem como eu coletar isso daí e mandar pra cultura? Tem, a gente orienta, por exemplo, o que você deve estar falando é a questão dos tecidos, né? Sim. A gente orienta a fazer as limpezas, né? E aí coletar da parte mais profunda, se puder fazer uma punção do local. E aí a gente faz toda essa orientação aí. Dá pra coletar, então? Sim. Entendi. Já tive essa dúvida. Aí tem várias diretrizes, né? E tem que ter as coisas muito alinhadas, né? Com a CCH, com o infecto, principalmente, com o pessoal da farmácia clínica, com os enfermeiros, que normalmente são as pessoas que coletam, e os cirurgiões, que, né, operam lá direto, e por aí vai. A gente vai orientando. Entendi. E aí, beleza, saiu um antibiograma lá e eu quero escolher o antibiótico. É complexo, né? O que eu olho para escolher o antibiótico? Ju, essa é outra dúvida que a maioria das pessoas tem, né? Para se escolher o antibiótico, tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar em qual sintoma, tem que pensar em qual sítio que aquele micro-organismo cresceu, tem que pensar na penetração do antimicrobiano naquele sítio, tem que pensar na possibilidade de você fazer uma via oral ou se teria necessidade de ser antibiótico venoso. Tem que pensar na dose, tem que pensar no regime posológico, se aquele antibiótico não é tóxico para aquele tipo de paciente. Então, aí vai ser sempre nesse sentido. Porque tem gente que olha a listinha lá, né? Sensível, fala, faz um Unidonité lá no sensível e escolhe, né? Uhum. E qual a importância do MIC nessa decisão? O MIC é a concentração inibitória mínima, né? Ele vai ser o dado que vai falar se aquele antibiótico ele vai ser sensível ou resistente. E aí, Posso escolher pelo melhor MIC?
Eu posso escolher pelo menor MIC? Não, porque o MIC vai ser diferente para cada antibiótico, para cada bactéria. Aham. Então, assim, não necessariamente você vê um sobre, sei lá, 18 MIC de Bactrim. Não. É o menorzinho, é o melhor. Não necessariamente. Pode ser que um antibiótico com um MIC maior vá ser melhor para aquele foco, para aquele micro-organismo. E aí tudo tem que ser levado em conta. E não necessariamente também um antibiótico de amplo espectro vai ser melhor do que um antibiótico. Isso aí. Muita gente às vezes acaba tendo vício, né? De gostar de um beta-lactâmico, né? Que, né? Resolve quase tudo. Ceftriaxona, pipetazo, meropenem, né? Sabe que tem meropenem. Né? Mas hoje em dia todos pelo não, pelo sim, tazocin. É isso aí. Aí, hoje em dia se fala muito no tal do carb sparing, né? Pra tentar segurar a mão no carbapenêmico, pra tentar poupar um beta-lactâmico, né? Para evitar resistência, né? Para evitar o uso indiscriminado, para que o uso indiscriminado de beta-lactâmicos não leve à resistência e à perda dessa classe na comunidade, né? Então, assim, é bom sempre tentar outras alternativas. Entendi. E pegando um gancho, assim, eu vou falar um pouco da parte microbiológica. O que eu acho que o médico tem que ter em mente é que existem duas diferenças. Existe a interpretação do antibiograma e existe a leitura interpretativa do antibiograma. Ler SOR, acho que todo mundo sabe ler. Agora, ir um pouco além, ler interpretativamente aquele antibiograma, saber que aquele S ali, quando, por exemplo, numa ICBL, né, uma beta-lactamase de espectro estendido, você tem um S numa ceftriaxona, um R na ceftotaxima, eu acho que é importante. E eu acho que isso é um do clínico, né? Essa questão do saber quando o sensível é realmente sensível ou quando ele não é resistente. Eu acho que a microbiologia tem um papel fundamental no sentido de como ela lida com o exame, ela demonstrar para o clínico, o infecto, as limitações desse exame. E eu digo que a gente não tem um antibiograma, a gente tem vários antibiogramas. Antibiogramas mais precisos e antibiogramas menos precisos. Disco de fusão, teste automatizado, microdiluição, macrodiluição, isso cabe a gente da microbiologia esclarecer. Saber se eu posso usar aquele sensível, se ele não está próximo com o MIC ao próximo do R. Aí quando está R eu posso usar também, aí eu acho que é uma dúvida da farmácia clínica, do infecto. Agora quando o S é S ou não é S, aí é uma questão do clínico saber. E aí... E quando vem intermediário? É sensível ou não é sensível? Ó, Carol tá ali. Essa aí é uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. Quando vem intermediário, eu acho que é a fusão de todos, né? A infectologia tem que discutir, farmácia clínica, microbiologia, porque houve uma mudança, né? Hoje, porque era assim, sensível eu posso usar, é sucesso. I e R eu não posso usar de maneira nenhuma. E aí, com a entrada do BRCAS, que é um órgão regulador dos antibiogramas, isso mudou. Hoje o I é um sensível aumentando a exposição e essa nomenclatura está muito complexa. E aí aquela questão, é muita sensibilização, é muita conversa para explicar que o I eu posso usar, só que numa dose, numa exposição otimizada, num quadro mais adequado. Aí entra a farmácia clínica, entra infecto, entra a gente que é do laboratório. Eu acho que é uma mudança de cultura, né? Esse é um trabalho bastante feito lá, Ju. E eu acredito que em quase todos os hospitais também, né? Acontece muito isso em relação a pseudomonas, né? Sim, que o ponto de corte para pseudomonas é muito baixo. Sim. Então, quase toda pseudomonas vai ser intermediária a cipro. Às vezes, intermediário a cefalosporinas até de 4ª geração. E aí, você pega aquilo ali e se assusta. Só que aí, você cai nessa nova nomenclatura do BRCAS. E aí, pegando um ponto que eu acho que é bom para discutir, às vezes, umas perguntas que me chegam, a pseudomonas, por exemplo, que a resistência é um escalonamento, né? Vai do antibiótico mais fraco, teoricamente, e atinge os antibióticos ditos mais fortes de amplo espectro. E eu já peguei caso de pseudomonas resistente a uma cefalosporina de 4ª geração e sensível a uma cefalosporina de 3ª geração. Aí o médico bate o olho e pode. Pseudomonas tem N mecanismos de resistência. Então cabe ao clínico ter a sensibilidade de fazer a interconsulta, de conversar com o técnico, conversar com o farmacêutico clínico, com o microbiologista também, orientar. Né? Vale uma ida ao médico explicar, isso aqui é possível, pode usar com tranquilidade, né? E não deixar de usar.
O I não é ruim de tudo, né? Ele tem que ser usado, tem que ser orientado. Legal. O que eu vejo acontecer também é, por exemplo, o paciente já internou e já foi exposto a, sei lá, ceftriaxona. Aí o médico vai e inicia, sei lá, tazocin, porque ele já foi exposto a ceftriaxona. E aí quando sai a cultura, ele sai sensível à ceftriaxona e o médico fica com medo de descalonar, porque ele já foi exposto a ceftriaxona em outro momento. O que vocês acham sobre isso? Dá para descalonar com segurança? Dá para escalonar com segurança. Agora depende de qual bactéria que foi isolada. Né? No caso de uma bactéria, por exemplo, do grupo MySpace, CESP, AMP-C, SEC, a gente sabe que fazendo tratamento, né, durante a terapia, ela pode demonstrar resistência. Mas se ela está sensível, né, dependendo do quadro clínico do paciente, tudo isso que o Ryan falou, eu acho que dá para usar sim, né, e consultando, né, os infectos, essas questões assim. Ele fica com medo, poxa, tá melhorando o paciente, eu vou fazer voltar atrás, e se o paciente piorar de novo? É o que eu tô te falando, assim, eu acho que cabe nós do laboratório, né, em contato com o pessoal da infectologia, ver a limitação, explicar a limitação, né, e tem que entender que o antibiograma é in vitro, é um exame in vitro, e tem todas as variáveis e nuances que o Ryan falou, né, não quer dizer que o S ali vai ser sucesso, né, pode ser, também dá problema. O que vale falar também, a forma de infusão, acho que também no antibiótico. Hoje já está se falando uma infusão mais prolongada dos antibióticos. Isso mudou um pouquinho, né? Ju, dependendo do antibiótico, isso é coisa que a gente vai aprofundar depois no curso, né? Mas tem antibióticos que eles vão ser tempo dependente, que eles vão ser concentração dependente. Tem antibiótico que o que mais vai importar vai ser a mesclagem, né? Vai ser a área sob a curva da concentração sérica versus tempo, né? Então, assim, resumindo, tem antibiótico que vai ser mais importante um pico alto, infundido em meia hora. Tem antibiótico que não. Quanto maior parte do dia que esse antibiótico ficar superior a MIC na concentração sérica, se fala em um efeito melhor, em uma chance de sucesso terapêutico maior. E aí, dependendo do caso, sim, vale a pena de você fazer uma dose estendida, por exemplo. Que seria, por exemplo, no caso do intermediário. Poderia, por exemplo. O caso da Pseudomonas que a gente falou, se vier intermediário a ceftazidime, uma das possibilidades é você fazer a ceftazidime na dose máxima e aumentar a infusão dela. Sim. Entende? Você está aumentando a exposição àquele antimicrobiano. É porque o intermediário é uma forma de alertar o médico que eles encontraram de que ali tem que ver uma exposição melhor, né, uma dose aumentada, e principalmente Pseudomonas, né, não pode errar a dose. Pseudomonas, do ponto de vista microbiológico, tem vários mecanismos de resistência. Tem um mecanismo que a gente chama de mecanismo de resistência adaptativa, então de 48 a 72 horas, a Pseudomonas, o que era talvez S, vira R, e se você fizer subdose, complica o tratamento, é uma chance de falha de erro grande. Tem essas questões aí. E tem os antibióticos que você pode fazer as duas coisas, né? Você pode mexer tanto com a concentração ou com a questão do tempo sobre a MIC, que é o caso da vancomicina. E a vancomicina não é só para a questão de sucesso de tratamento, mas também para prevenir os efeitos adversos da vancomicina, que não é só a questão da infusão, né? Tem que aumentar o tempo de infusão e você pode mexer ali com infusão contínua até para prevenir. O Ryan pode falar melhor. Com certeza. Gente, em relação a isso que o Caio falou, é só para ressaltar, tá? Antibiótico não é receita de bolo, né? Não é 2 de 12 em 12, sempre. Não, vai alterar. Vai alterar conforme ao tipo de infecção, ao tipo de bactéria que está crescendo ali. Vai alterar frente a parâmetros fisiopatológicos do paciente. Então, realmente, tudo vai ter que ser avaliado. Sim. E aí, no programa de stewardship, a gente faz isso tudo, né? O farmacêutico, juntamente com a equipe de infecto e tal, ele vai tentar avaliar a melhor forma possível, né? O melhor medicamento, na melhor dose, na melhor forma de administração, na melhor frequência de administração. Tem uma coisa que está me ocasionando aqui, veemente, uma coisa que eu vejo muitas vezes, o médico ele fica muito preocupado em ajustar a dose porque o paciente tem uma função comprometida. Mas às vezes a gente esquece do hiperclinice.
Às vezes, por exemplo, no caso de ceftriaxone, chega um paciente jovem com a pneumonia e às vezes precisa de uma dose aumentada porque ele tem um clearance aumentado, né? Uma depuração do fármaco, né, do ponto de vista renal. Então tem que atentar a isso. Não só para a questão da subdose, com a questão da função renal prejudicada, mas com a questão do hiperclearance. Isso acontece mais do que a gente pensa. Legal. Legal. E, gente, pensando em relação a farmacocinético, o Caio puxou para a parte da excreção. Agora eu puxo para a parte de distribuição. Tem os antibióticos também que fazem ligação à proteína plasmática, que às vezes 60% dele está ligado à proteína plasmática e o que vai estar atuando vai ser a fração não ligada. E aí pensa, se você tem uma hipoalbuminemia... Vai ter muito antibiótico sobrando. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Legal. Qual que é a visão de vocês em relação a esse crescimento de bactérias MDR, XDR? O que a gente pode fazer em relação a isso? Qual que é a perspectiva de vocês em relação a esses bichos? Pode falar. Gente, é um tema complexo de falar, né? Resistência. Mas assim, é aquilo, gente. Você cria um antibiótico hoje, amanhã já vai ter bactéria adquirindo um mecanismo de resistência diferente para aquele novo antimicrobiano. Então, assim, basicamente isso. A resistência, ela vai vir com o uso. E a gente sabe que é pior quando o uso é indiscriminado, né? Pensa lá quando foi criado, lá na década de 30, penicilina. Penicilina servia para tudo. Hoje em dia, já não é bem assim que funciona. Hoje em dia, até os antimicrobianos mais caros, mais inovadores, as bactérias têm resistência a eles. Então, a resistência em si, ela é uma das razões de ser do nosso programa de otimização de antimicrobianos, que é tentar reduzir essa exposição exagerada a antibióticos e a antibióticos de amplo espectro, a antibióticos que deveriam ser guardados para infecções mais graves e para bactérias, né, que requerem esse cuidado diferente. Então, aí por isso tentar poupar um beta-lactâmico, por isso tentar poupar uma quinolona, que se a bactéria adquirir resistência a ela, vai adquirir a ela e a outras classes também. Entende? Diminui o tempo, né? Então, se você pode tratar uma infecção com 5 dias, você diminui. Também é outra coisa. Se reduz a exposição ao antimicrobiano, a chance das bactérias que colonizam aquela pessoa ali, por exemplo, a chance dessas bactérias adquirirem resistência e disseminarem ambiente, né? Tal, ela vai ser menor com o tempo menor de uso de antimicrobiano. E puxando um pouco a sardinha para a microbiologia, né, eu acho que tem duas questões que podem ser e tem que ter conhecimento do hospital. A flora, o que cresce no seu hospital, e, se possível, o que cresce e a concentração inibitória desses patógenos que crescem, né? Porque, às vezes, no seu hospital não precisa começar com carbapenem, não precisa começar com um Epispec, uma vancomicina. Às vezes você pode começar um empírico com menor, para fazer menos pressão seletiva. Porque, assim, do ponto de vista microbiológico, bactéria, para fazer resistência, ela gasta energia. E a tendência da gente é não fazer, da gente, enquanto ser humano e bactéria, é não gastar energia. Ela, que a gente chama de fitness, né? Então, a gente tem um alto emprego de energia. E bactéria, a tendência é que os suscetíveis, eles... a maneira que você começa a fazer um controle de antimicrobianos, fazer menos pressão seletiva, a tendência é que os sensíveis começam a se adaptar, porque eles vão gastar menos energia para sobreviver. Então aí eu chamo um pouco mais, puxo um pouco a sardinha para o programa de stewardship, né, o PROA, que faz esse controle. Então, ter menos antibiótico de aspecto que mata bactérias que não deveriam matar, né? E fazer conhecimento de flora, que eu acho que é bastante importante, essas questões aí. Em relação a esse conhecimento de flora, né, entra o trabalho assíduo da microbiologia junto com a equipe de controle de infecção hospitalar, com os infectologistas, na elaboração do perfil micro, né? Sim, claro. Que é o perfil microbiológico do hospital, Sim. Que é ali que vai falar quais são as bactérias que estão crescendo, em quais culturas, em qual perfil de paciente. Daquela UTI, o que mais cresce? É uma Klebsiella? Tá, e qual que é o perfil de sensibilidade?
né? E aí, a partir daí, vão surgindo os protocolos hospitalares, onde vai elencar qual antibiótico para qual tipo de infecção. Só pegando um gancho no que o Ryan falou, quando eu tô falando de MIC, que é, por exemplo, eu tenho uma pseudomonas lá, que às vezes não tem um MIC tão alto. Ou eu não tenho uma pseudomonas que faz um mecanismo de resistência de carbapenemase. Ele tem uma resistência a carbapenemus, mas não tem a carbapenemase. Então, será que vale a pena a minha primeira escolha ser um meropenem e naquela dose de 2 gramas? Será que eu não posso fazer um meropenem com 500 gramas com menos e aí poupar a farmaconomia? Então, entra a farmácia clínica, entra o infecta, entra a microbiologia. E aí, eu estou com um projeto também no meu laboratório, onde eu vou pegar todas as oroculturas, estou falando do ponto de vista ambulatorial, e ver o perfil do meu município. Né? Porque aí eu vou tentar trazer para a Secretaria de Saúde o que pode usar. Será que a gente está valendo a pena ainda começar com cipro, começar com sulfa, começar com nitrofurano? Será que temos antibióticos na farmácia que cobre? Né? Porque primeiro tem que... Né, o paciente chega com a infecção urinária lá, já teve algumas internações. Será que vale a pena começar com um antibiótico desse? E aí a gente vai ver. Vamos ver o que vai desenrolar nesse projeto. Legal, depois você conta pra gente. Interessante, porque o Brasil carece de análises epidemiológicas de comunidade. Sim, né? sim. Principalmente urina, né? Que é coletada a cada 5 minutos. Tem uma urina sendo coletada sem sintomas. Fonte dados da minha cabeça, tá? Vocês querem comentar algum caso da vida de vocês que vocês acham que marcou algum paciente, alguma discussão importante que vocês já tiveram que acha que realmente vocês viram aí o resultado aí do trabalho de vocês, algum caso? Eu vou comentar um. Vou deixar o Ryan pensar mais um pouco ali. Quando eu comecei, teve um caso, assim, estudando lá, que eu isolei uma salmonela num paciente com osteomielite. E aí eu fiquei, caramba, salmonela no paciente com osteomielite. Falei, gente, não é possível, não. Salmonela na emo? Na cultura de osso. Nossa. Aí eu falei, você lembra, cara? Eu falei, gente, que desgrama é essa? Eu fui atrás olhar, falei, não, tem mesmo, tem, né? Eu fui estudar mais, eu tava começando. E aquilo, assim, sempre mostrou que eu tenho que estar estudando, se atualizando e lendo, discutindo com os infectos, e correndo atrás, conversando com colegas. E aí foi um caso bastante interessante. Outro caso bastante interessante também, não vou lembrar o nome da bactéria, porque agora com o mal de TOF, né, a gente tem vendo várias bactérias aí. Muito diferentes. E bactérias, né, que né? normalmente não tem antibiograma, que a gente tem que caçar na internet, como é que trata, e a gente está orientando. Teve um paciente que ele estava com meropenem em vanco lá na UTI, não sabia, o paciente não estava melhorando e nada. E cai, isola, e nada, aí conseguimos isolar. Oncombacterium antrophe. Falei, gente, que negócio é esse? Aí mandei pro LACEN, confirmou no mal de TOF. Falei, beleza. Aí fui caçar. Aí no outro dia eles saíram do meropenem com vanco, botaram o cipro com sulfa, que eu li na internet e num site confiável. E aí o paciente melhorou. Eu falei, puxa, consegui fazer diferença na vida do paciente, assim, da microbiologia. Mas é muito assim, conversando com o médico, conversando com os infectos, saindo da bancada. Eu sempre bato nessa tecla. A maioria dos meus colegas microbiologistas gostam de ficar na bancada e eu acho que a gente tem que sair um pouco da bancada. Né? Eu falo que eu sou um microbiologista de fim de bancada, assim, fora de bancada. Mas isso aí. Legal. Gente, tem muita coisa para falar, né? Até difícil de elencar um caso só. Mas eu vou falar de um caso e mais no geral. A importância do farmacêutico, do microbiologista lá na área. É sabido que polimixina faz muito efeito adverso, né? Os efeitos de neurotoxicidade, né? Com parestesia, alteração de sensibilidade, e que tem relatos até de risco de parada cardíaca, né? Sem nenhum motivo aparente. É algo que tem que ser vigiado de perto. Faz broncoespasmo grave e tal. E assim, eu lembro de uma paciente no outro hospital que eu trabalhei, ela estava usando polimixina e eu deixei todo mundo orientado em relação aos efeitos. Só que aí, quando eu não estava lá, a paciente evoluiu para UTI, né? Intubou, teve broncoespasmo, foi entubada, foi para UTI. No outro dia, a paciente melhorou, já recebeu alta da UTI, foi para enfermaria e tal. E quando foi à noite de novo, broncoespasmo de novo, a paciente
intercorreu, acabou indo para UTI de novo. E que aí a hipótese que eu levantei com os meninos, eu falei, gente, isso daí é broncoespasmo com a polimixina B. A poli B tá entrando 11 da noite. Como assim que meia-noite e pouquinho a paciente faz broncoespasmo? Foi substituída a polimixina B e a paciente realmente não teve mais nenhum episódio de saturação. Legal. Sabe? E assim, eu tô puxando pra essa parte do broncoespasmo, mas no setor, quando você tem contato com a equipe técnica, com a equipe de enfermagem, às vezes até com acompanhante, com todo mundo do paciente, você ensina os outros profissionais da saúde, você dá autonomia para eles. Por exemplo, a poli, eu deixava orientado as meninas, que era em bomba, e falava para elas ficarem atentas nos sintomas de efeito adverso, entende? Aí quando ela falava que o paciente está sentindo mão formigando, perna formigando, está sentindo alteração de sensibilidade, eu já corria, parava, mandava chamar infecto e vamos dar um jeito. O ruim que a poli, para substituir a poli, é meio difícil. complicado, né? É difícil. No curso de antibióticos você vai ensinar como é que substitui a poli? É o que eles mais perguntam. Né? É o quê? É o que eles mais perguntam. Bota o cefidolocol. Vamos falar um pouquinho então do nosso curso, o que vai ter, o que você acha que isso vai agregar para os nossos ouvintes, os nossos alunos? Fala um pouquinho sobre o curso. A minha pretensão é que eu vou fazer a parte de microbiologia, então é desvendar esse mundo microbiológico, é trazer mais para perto e mais palpável, né, mais perceptível para o médico, né, essa sopa de letrinhas dos mecanismos de resistência. Você vai interpretar um antibiograma, saber né? interpretar o que você olha, o que você não olha. Quando o antibiograma é confiável, quando ele não é, quando ele tem consistência. Explicar um pouco das notas, né? Falar um pouco do BRCAST, que é o órgão que regula hoje no Brasil, né? A gente tem o CLSI antigamente. E é isso aí, tentar, principalmente focado em antibiograma e principalmente, Juliana, eu vou tentar traduzir um pouco da questão que eu acho muito importante, tentar relacionar o que aquela doença, quais patógenos pode isolar naquela doença, o que não pode isolar, e tentar reunir com o espectro. Por que eu uso uma cefalosporina numa infecção de pele? Porque ele cresce Staphylococcus strep, são os principais patógenos. Então, tentar tornar esse processo um pouco mais cognitivo para ficar automático. Eu acho que é um ponto muito forte que vai vir do nosso curso aí. A Carol tá aqui no nosso estúdio aqui. De a gente não precisar decorar, né? De que é algo que é pensado, é algo que tem lógica, é algo que dá para pensar. Não precisa decorar, e é isso que acho que vai ser o ponto mais totalmente forte do prático, curso, né? E a gente pretende com o curso, né, acho que é o primeiro curso no Brasil que vai ter reunido infectologista, farmacêutico clínico e microbiologista, que é o triângulo perfeito para a gente ter um uso mais racional de antibiótico, mais adequado, né? E eu acho que é isso aí. Ele tem tudo para dar certo. Sim, com certeza. No curso a gente vai abordar de forma didática, né, a parte das síndromes clínicas, focando na antibiótico terapia específica para cada uma, seguindo os melhores guidelines, as melhores condutas, né? E aí, em relação à parte da farmácia clínica, eu vou trabalhar em relação à parte de populações especiais, função hepática, função renal alterada, pacientes com hipoalbuminemia, né? Coisas mais específicas, assim, públicos-alvos mais específicos, paciente obeso, grande queimado, como que a gente faz. E vai ter uma aula especial direcionada para PKPD de antimicrobianos e simulação de Monte Carlo. Muito legal. Nossa, muito completo esse curso, hein? E não vai ter só microbiologia, não. Vai ter uma parte de exames laboratoriais, a gente vai falar de procalcitonina, de PCR, de hemograma, o que interfere no hemograma. Tá usando corticoide lá, tá subindo o leucócito, o cara tá achando que é infecção. Tu tem que ficar atento a essas coisas aí. Ouro. E dica altamente prática. A gente não vai ficar com muito mecanismo de ação, aquela coisa maçante. E a gente vai tentar inverter um pouco como é que é ensinado antibiótico, pelo menos nas escolas aqui do Brasil. A gente vai falar da clínica primeiro. E aí
escalando até chegar no antibiótico, pra gente ter a melhor escolha mais adequada. A gente às vezes tem escolhas boas com sensível lá, mas tem as escolhas mais adequadas pra lá, e tentar individualizar melhor essa escolha do antibiótico. Legal. Resumindo aqui para nossa galera, o curso vão ser 16 aulas, vão ser aulas praticamente todas ao vivo, né? Mas vão ter algumas aulas gravadas e ele vai ser lançado aí na segunda semana de junho. Então estejam atentos, esse curso vai ser muito bom. MD Antibióticos. MD Antibióticos, simples e direto. Ryan, Caio, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Adorei bater esse papo com vocês. Já acabou, né? Eu queria agradecer a oportunidade da MD, a Carol, ao Bill, ao Ryan aqui, a você, Juliana, ao Luiz e a essa equipe aí. Eu tenho tudo para dar certo o curso, vai ser maravilhoso. Bora. Ju, eu que agradeço, é uma honra fazer parte dessa equipe, é uma honra trabalhar com profissionais tão gabaritados para levar o melhor curso, né? É isso aí. Pessoal, muito obrigada. Só pra gente reforçar aqui as nossas redes sociais. No Instagram, a gente tá como @MDEnsino. No Spotify, que provavelmente é onde vocês estão ouvindo, é MD Ensino Cast. No YouTube, a gente tá como Médico de Valor. Nossa página do YouTube está bombando. Tem artigo comentado toda semana, tem shorts, tem aulas ao vivo, tem bastante coisa lá no YouTube. Nosso grupo no Telegram, nossos grupos no WhatsApp. Se quiser entrar em algum deles, só mandar uma mensagem. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.